Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em João 21. João 21 diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era do Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhe disse: jogue a rede do lado direito do barco e vocês o acharão. Assim fizeram, e não podia puxar, de tão grande que era a quantidade de peixe. Eita, irmãos, vou parar aqui, olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha sido crucificado. Aí a palavra do Senhor diz que após ressuscitar, ele vai aparecer para os seus discípulos. Percebe que a Bíblia diz assim: Jesus se manifestou outra vez. Percebe, irmão? Jesus já tinha aparecido 3 vezes para os discípulos. Após ser crucificado, ele ressuscita. E após a ressurreição, ele aparece 3 vezes. Aí o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que depois, os discípulos, Pedro, Tomé, todos eles estavam perto do mar Tiberíades. Aí a Bíblia diz que Pedro vai falar assim: eu vou pescar. Percebe que Pedro está indo pescar. Escuta só. Só que os outros discípulos vão falar assim com Pedro: nós também iremos. Percebe que todo mundo foi com Pedro pescar. Aí o que me chama a atenção é que a Bíblia fala assim: eles foram, mas nada pegaram. Olha que interessante. Pedro foi pescar, só que a Bíblia afirmou que Pedro não pescou nada. E eu fiquei me perguntando: por que Pedro não apanhou nada? Por que Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe? Se você tomar a leitura de Lucas 5, quando Jesus chama Pedro, lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, Jesus ele vai encontrar os discípulos pescando. O primeiro discípulo que ele vai chamar é Pedro, Tiago e João. Eles estavam pescando. Aí Jesus fala assim: Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, mas de homens. Percebe que lá atrás, em Lucas 5, Jesus tinha dito: Pedro, você não vai mais pescar peixe, vai pescar homens. Aí o interessante é que quando Cristo foi crucificado e após aparecer para os discípulos, Pedro foi voltar a pescar peixe. Só que Jesus já tinha falado: Pedro, você não vai mais pescar peixe. Percebe que Pedro está voltando atrás daquilo que não combina mais com ele. Não, irmão, vou repetir isso aqui. Olha que interessante, presta atenção, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Eu estava meditando essa palavra. Eu estava tentando entender. Eu falei: peraí, Senhor, por que Pedro não pegou nenhum peixe? Deus me fez entender. Porque lá em Lucas 5, quando Jesus chamou eles tinham pescado na pesca maravilhosa, conforme o Senhor havia ordenado. Aí depois de apanhar peixe, Jesus vai olhar para Pedro e falar assim: Pedro, a partir de hoje, vocês não serão mais pescador de peixe, mas de homens. Jesus está falando assim: Pedro, você não vai mais pescar isso aí, você vai pescar homens. Tu vai pregar minha palavra para pessoas, para homens. Escuta só. Pedro era um homem habilidoso na pesca. Ele era perito na pesca. Só que escuta só. Aí percebe que lá em João 21, na passagem que eu estou lendo para a tua vida, percebe que Pedro, ele vai pescar, ele vai voltar atrás de peixe, irmão. Só que Jesus já tinha falado lá atrás: você será pescador de homens e não de peixe. Só que Pedro está voltando atrás de peixe, irmão. Por isso que ele não pegou nada. Porque já não é mais para ele. Já não combina mais com ele. Quando Jesus libera uma palavra dizendo: você não vai ser mais pescador de peixe, não adianta voltar atrás daquilo que não combina com você. Eita glória, aleluia a Deus. Percebe? Eita Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Percebe? Por que ele não pegou nada? Por que Pedro não apanhou nada? Porque ele foi atrás de peixe, irmão. Peixe já não combinava mais com ele. O peixe já não era mais para ele. Jesus já tinha deliberado uma palavra: você não será mais pescador de peixe, mas de homens. Aí Cristo
tinha aparecido para os discípulos em João 20. Em João 21 também ele apareceu novamente. Só que Pedro, antes do Senhor aparecer em João 21, percebe que Pedro, ele vai atrás de peixe. Ele vai falar assim, vou pescar. Percebe que ele está voltando atrás daquilo que não é mais para ele. Já não combina mais com ele o peixe. E ele está querendo voltar atrás. Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você nessa palavra? Não adianta você voltar atrás daquilo que não combina com você. Tem coisas que já não é mais para você. Tem coisas que não faz parte de você mais. A partir do momento que Jesus chegou, ele chegou para mudar, irmão. Não adianta a gente chegar... não adianta a gente querer ir atrás daquilo que não combina mais. Pode perceber que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou assim, ó. Deus tirou o povo do Egito, só que percebe que o povo queria voltar para trás. E Deus fica virado com o povo. Por que Deus fica virado? Porque Deus tirou do Egito não para voltar para trás. Tem coisas que já não combinam mais com a gente. O mundo já não combina com a gente. Tem amizades que não combinam mais com a gente. Tem relacionamento que não combina com você. Olha que interessante, irmão. Presta atenção. Olha que tremendo. Pedro está voltando atrás de peixe. Já não é mais para ele. Já não combina mais com ele. Por isso que ele não pegou nada. Porque Jesus já tinha falado. Você não é mais pescador de peixe, mas de homens. E o camarada insistindo naquilo que não combina com ele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Para de insistir naquilo que não combina mais com você. Eita! Por isso você está levando uma vida de frustração. Porque já não é mais para você. Eita glória! Eu vou dar lugar, Jesus. Escuta, irmão. Percebe que Pedro está insistindo em peixe. Peixe já não é mais para ele, irmão. Aí escuta só. Aí Jesus, sabendo que Pedro não pegou nada, Jesus vai aparecer na praia. E vai falar assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles vão falar assim, não. Agora que interessante. Jesus sabia que eles não tinham nada. Porque Jesus é onisciente, irmão. Mas por que Jesus perguntou? Sabe por quê? Percebe que Pedro e os outros discípulos foram lançar rede sem Jesus. Percebe que Jesus apareceu depois, quando eles não pegaram nada. Pedro se esqueceu de João 15. Em João 15, no versículo de número 15 adiante, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, é meu pai o lavrador. Aí o interessante é que ele vai falar assim, vocês são o ramo e eu sou a videira. Aí ele fala assim, se o ramo não estiver na videira, nada poderei fazer. Assim são vocês sem mim. Se vocês não tiverem em mim, nada poderei fazer. Percebe que Pedro foi lançar rede sem Jesus. Jesus não tinha aparecido. Ele apareceu depois que Pedro lançou. Então percebe que Pedro está lançando a rede sem Jesus. Pedro se esqueceu que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer fazer sem ele, filho. Fazer sem ele é fazer para dar errado. Olha que interessante. Pedro lançou a rede. Pedro até tinha. Pedro ele era um perito na pesca. Se você tomar a leitura de Lucas 5, você vai ver que quando Jesus vai chamar Pedro, Pedro já era um homem que pescava. Ele já era perito. Ele já tinha experiência nessa área. Ele era pescador. Só que percebe, não adianta ter experiência, não adianta ser perito e querer fazer sem ele. Pode ser perito, pode ser mestre, mas se ele não tiver, nada acontece. Olha que interessante, Pedro era perito, mas quando Pedro lançou, não aconteceu nada. Por quê? Porque Jesus não estava, irmão. Ele foi fazer sem Jesus. Não adianta querer falar sem ele. Pode ser perito, pode conhecer, pode ter habilidade nessa área, mas se ele não tiver, nada podeis fazer. Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 12, ele vai falar que nós somos os membros de Cristo. Em Colossenses 1:27, se não me falha a memória, ele vai dizer que Cristo é o cabeça. Agora segura, Paulo disse que Cristo é o cabeça em Colossenses. Em Coríntios ele fala que nós é o quê? Um membro. Agora segura, se Cristo é o cabeça e nós somos o membro, percebe que o membro não faz nada se a cabeça não mandar. Você vai entender, por exemplo, se eu levantar minha mão direita, eu estou levantando a mão direita porque a cabeça manda. Se eu levantar a mão esquerda, porque a cabeça está conectada com o meu membro. Então percebe, o membro só se move
conforme a cabeça. Cristo é o cabeça e você é membro. Se o cabeça não tiver, o membro não faz nada, irmão. Aleluia a Deus. Eita glória. Aleluia Jesus, irmão. Isso aqui é forte, rapaz. Eita Jeová. Você está entendendo? Rapaz, eita Jesus. Amado da minha alma. Escuta só. Percebe? Paulo disse em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos os membros. Colossenses 1, 27, se não me falha a memória, ou 1, 12, se não me falha a memória, ele vai dizer que Cristo é o cabeça. Em Coríntios ele fala que nós é membro. Se Cristo é cabeça e você é membro, um membro não faz nada se a cabeça não mandar. Pode perceber que toda movimentação que eu tenho, o meu membro tem, porque a cabeça manda. Aleluia, Deus. Você está entendendo o que papai está falando aqui, rapaz? Escuta só isso aqui. Aí percebe que Jesus vai aparecer na cena. Percebe que Jesus vai se incluir na situação. Aí ele vai falar assim: Pedro, filhinhos, vocês têm alguma coisa? Eles vão falar: não. Por que não pegaram nada? Porque lançaram a rede sem ele. Percebe, Pedro tinha rede, Pedro tinha preparo, Pedro era perito na pesca. Tinha tudo isso, mas não pegou nada. Não adianta ter tudo, ter habilidade, se não colocar ele. Tem que colocar ele no meio da situação, irmão. Sem Jesus você nada pode fazer, rapaz. Aí escuta isso aqui. Percebe que Pedro não lançou nada. Aí olha o que Jesus vai falar. Presta atenção, irmão. Olha que interessante. Ele vai falar assim: filhinhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles vão dizer assim: não. Então Jesus disse: jogue a rede do lado direito do barco e acharão. Agora segura. Pedro tinha rede. Pedro era perito na pesca. Só que percebe, se Jesus falou lance do lado direito, significa que Pedro estava lançando do lado esquerdo. Pedro tinha rede, mas estava lançando na direção errada. Não, vou repetir isso aqui. Pedro tinha rede, Pedro era perito, mas ele estava lançando a rede do lado esquerdo. Porque Jesus apareceu e falou assim: lançai do lado direito e vocês acharão. Então percebe que Pedro estava lançando do lado esquerdo. Não adianta ter rede, ter tudo, ter barco, mas não ter direção. Eita Jesus, tem que ter direção dele, irmão. Se não tiver a direção dele, não acontece nada. Eita Jesus, eita Jeová. Aí escuta só, escuta. Aí Jesus vai falar assim: lançai do lado direito e vocês acharão. E assim eles fizeram. E já não podia puxar a rede, de tão quanto peixe que tinha. Agora segura isso aqui, peraí. Percebe que o mar tinha peixe, mas Pedro estava lançando no lugar errado. Aí Jesus apareceu e falou: Pedro, lançai do lado direito e vocês acharão. Agora segura. Lado direito na Bíblia significa lado de honra. Porque Paulo disse assim: que Cristo está assentado à direita de Deus o Pai e intercede por nós. Percebe que lado direito é lado de honra. Jesus veio para honrar onde tinha frustração. Eita Jeová. Irmão, segura isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Percebe? Jesus, ele vai falar assim: ó, vocês não pegaram nada, mas lança do lado direito. Jesus está vindo com honra para a vida de Pedro e para os outros discípulos, porque eles estavam pescando e nada apanharam, nada pegaram. Aí Jesus falou assim: ó, eu vim aqui para honrar vocês no meio dessa situação. Lançai do lado direito e vocês acharão. Percebe que Jesus está vindo com honra, porque lado direito é lado de honra. O Senhor tem honra para a nossa vida, rapaz. Aí escuta isso aqui. Se você não der um glória com isso aqui, olha que tremendo. Percebe que ele vai lançar rede do lado direito, conforme o Senhor ordenou. Aí a Bíblia diz que eles apanharam 153 peixes. Agora segura, peraí. Quem foi que mandou Pedro lançar rede? Quem foi do lado direito? Jesus. Percebe que foi conforme a palavra de Jesus. Jesus falou assim: lançai do lado direito. Foi o Senhor que deliberou. Jesus respondeu para o diabo: o homem não viverá de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que Pedro vai viver o que Jesus disse. Irmão, segura isso aqui. Presta atenção, rapaz, pelo amor de Deus. Isso aqui é forte. Olha o que Jesus disse para o diabo.
Em Mateus 4, o diabo está tentando Jesus. Aí o diabo fala assim: transforma a pedra em pão. Aí Jesus olha e fala: Satanás, está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que Jesus está falando assim: o homem não vive de pão, o homem vive da palavra de Deus, do que sai da boca de Deus. Aí percebe que Pedro vai viver o que saiu da boca de Jesus, porque Jesus é Deus. Agora escuta isso aqui. Aleluia a Deus. Escuta, rapaz. Percebe? Jesus falou assim: lançai do lado direito. Pedrão lançou conforme a palavra de Jesus. E Pedro apanhou 153. Olha o que Deus disse em Isaías. Irmão, você tem que estar ligado nisso aqui. Pedro pegou peixe, porque quem foi que mandou? Jesus que mandou ele lançar a rede. E a palavra do Senhor não volta vazia. Olha o que Deus disse a respeito da palavra dele. Presta atenção. Olha o que Deus fala a respeito da palavra dele. Presta atenção. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu, para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e fecunde e faça brotar, para dar pão que semeia, assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará para aquilo que eu designei. Agora segura. Olha o que Deus falou em Isaías. Deus tomou a boca do profeta Isaías e Deus disse assim: assim como a chuva desce do céu e faz regar e dá pão a quem semeia, assim são minhas palavras, não voltará vazia, sem antes fazer o que me agrada, e terá um propósito para aquilo que eu designei. Peraí, Jesus falou: Pedrão, lança a rede do lado direito, porque minha palavra não volta vazia. Você vai apanhar peixe, porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Quando Deus manda, alguma coisa acontece, rapaz. A palavra dele não volta vazia. Eita, chofar, aleluia, eita glória, oh glória. Olha que tremendo, irmão. Percebe que Jesus entrou na cena e Jesus falou assim: Pedro, lança do lado direito. E Pedro lançou conforme a palavra do Senhor. E Pedro apanhou peixe. A rede de Pedro não voltou vazia na segunda vez. Por quê? Porque na segunda vez quem mandou ele lançar a rede foi o mestre. E a palavra do Senhor não volta vazia, como diz Isaías. Quando Deus manda, alguma coisa acontece. Agora segura isso aqui. Vamos voltar para João. Percebe que Pedro, ele vai apanhar peixe, porque o Senhor entrou na situação. E a rede de peixe já não voltou vazia. Na segunda vez Pedro lançou conforme a palavra do Senhor e já voltou cheia. Aí o interessante, escuta só isso aqui, para finalizar. Aí a Bíblia diz assim: quando Pedro lançou a rede conforme a palavra do Senhor, então os discípulos disseram assim: Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se no mar. Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz assim no versículo número 9. Presta atenção, no versículo número 10, João 21, 10, diz assim: Jesus lhe disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Mesmo sendo tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venha, vamos comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Escuta só. Aí no versículo número 15, diz assim. Irmão, presta atenção, pelo amor de Deus. No versículo número 14 diz assim: já era a terceira vez que Jesus tinha aparecido a seus discípulos, depois de ressuscitar, e seus discípulos ouviram. Agora escuta isso aqui. Aí no versículo número 15 diz assim: depois de ter comido, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacente minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão Pedro, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aí ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e eu sei que tu sabe todas as coisas. Agora escuta. Se você não deu glória, porque você está morto,
Por que Jesus está perguntando para Pedro se Pedro ama ele 3 vezes? Percebe que 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? 3 vezes. Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Você lembra? Jesus ia ser traído. E Jesus está na Santa Ceia. Aí Jesus fala assim, ó: digo que um de vocês vai me negar. Vai me trair, perdão, um de vocês vai me trair. Aí Pedro depois fala assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu estarei contigo até o fim. Aí Jesus fala assim: é mesmo, Pedro? Pois eu te digo que antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. Irmão, olha que tremendo. Pedro fala: Senhor, todo mundo aí vai te negar, mas eu não vou não, Senhor. Eu não vou te negar. Eu vou permanecer contigo até o fim. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, eu te digo, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Percebe que 3 vezes Pedro já tinha negado o Senhor. Agora 3 vezes Jesus está perguntando se Pedro ama. Por que foi necessário Jesus perguntar 3 vezes? Porque Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes. Aí o Senhor falou: Pedro, já que tu me negou 3 vezes, agora eu quero saber. 3 vezes, tu me ama? Tu me ama mesmo, Pedro? Pedro vai falar assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Pedro vai falar: Senhor, tu sabe que eu te amo. Só que tem um mistério nessa palavra. Olha que interessante. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Olha que tremendo isso aqui. Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte. A Bíblia vai dizer assim. Presta atenção. Olha que tremendo isso. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 9. Ao saltar em terra, viram ali algumas brasas com peixe por cima. Espera aí, tinha brasa com peixe por cima. Percebe que aonde Pedro está com Jesus, está tendo brasa. Presta atenção. Jesus, quando os discípulos lançaram a rede e pegaram o peixe, Jesus vai levar eles para a terra. Eles vão para a terra. E eles vão falar assim, ó. Jesus vai falar assim: traz peixe aqui e os pães. Vão assar aqui nessa brasa. Percebe que depois que eles comem, Jesus está com Pedro em frente a uma fogueira. Irmão, peço você dar atenção. Em frente a uma fogueira. Depois que eles comeram, eles estão em frente a uma fogueira. João 21:9 vai dizer assim: ao saltar em terra, viram ali brasas com peixe. Então percebe que eles estão em frente a uma fogueira. Aí Jesus, depois de comer com os discípulos, Jesus vai olhar para Pedro em frente a uma fogueira. E Jesus vai falar: Pedro, tu me ama? Em frente a uma fogueira. Jesus está perguntando 3 vezes se Pedro ama ele. Agora, olha o que está escrito em em Lucas 22. Em Lucas 22, Lucas vai dizer assim, presta atenção. Lucas 22, no versículo número 55, diz assim: quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, se assentaram junto. Pedro tomou lugar. Percebe que Pedro, em Lucas 22, 55, Pedro está em frente a uma fogueira sentado. Ele estava seguindo Jesus. Jesus já estava condenado à morte. Escuta só. Aí Pedro estava seguindo ele, em frente a uma fogueira. Pedro sentou em frente a uma fogueira. Uma empregada, vendo Pedro, perguntou assim, perto do fogo. Perguntou: Pedro, você estava com ele? Mas Pedro negou, dizendo: não conheço. Pouco depois, outro homem, vendo Pedro, perguntou: você é um deles? Mas Pedro lhe disse: eu não sou um deles. Pela 3ª vez, uma pessoa falou para Pedro: você também é galileu. Pedro insistiu: não sei o que você está falando. E logo enquanto Pedro falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e olhou para Pedro e se lembrou da palavra que eita, irmão, olha que tremendo isso aqui. Presta atenção, percebe que lá atrás, em Lucas 22, 55, Pedro, ele está em frente a uma fogueira. Pedro vai negar Jesus em frente a uma fogueira. 3 vezes perguntaram para Pedro: Pedro, você é um deles, você estava com eles. Pedro negou as 3 vezes. Quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro se lembrou. É mesmo, ele me disse que 3 vezes antes que o galo cante, eu negaria ele. Quando Pedro nega 3 vezes, o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra. Irmão, Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe os erros. Ele conhece os acertos. Por mais que Pedro falou que não ia negar, Jesus sabia que Pedro ia negar. Percebe que Pedro negou Jesus em frente a uma fogueira. Aí lá em João 21, Jesus fez uma fogueira e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro vai falar assim: Senhor, tu sabe que eu te amo.
Pedro, tu me ama mesmo? Pedro vai falar assim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Percebe? Em frente a uma fogueira, Pedro negou Jesus. Agora, em frente a uma fogueira, Jesus está perguntando 3 vezes se Pedro ama. O Senhor criou o mesmo cenário. Percebe? O cenário que o Senhor criou foi o mesmo. Pedro lá atrás negou Jesus em frente a uma fogueira. 3 vezes, Pedro negou ele em frente a uma fogueira. Aí em João 21, ele vai chamar Pedro perto de uma fogueira. Ele vai falar, Pedro, vem cá. Eita glória. Aí em frente a uma fogueira, ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me ama? Pedro vai falar assim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Percebe que Jesus está criando o mesmo cenário para Pedro se lembrar. Por isso que ele perguntou 3 vezes. Porque Pedro negou ele 3 vezes em frente a uma fogueira. Agora em frente a uma fogueira ele vai perguntar se Pedro ama. Tem cenários que Deus cria, que é para você trazer memória. Onde foi que tu parou? Onde foi que tu parou? Onde foi que você negou? Percebe que o Senhor está criando um cenário lá de trás. Irmão, você tem que entender isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é para aquele Bíblia, irmão. Olha que interessante. Lá atrás, vou repetir isso aqui até você entender. Em Lucas 22:55, Pedro tinha negado ele em frente a uma fogueira. Em João 21:9, Jesus vai sentar com os discípulos em frente a uma fogueira. E vai perguntar, Pedro, tu me ama? Percebe que em frente do fogo, Jesus perguntou 3 vezes. Por quê? Porque Pedro tinha negado ele lá atrás, em frente de uma fogueira. Aí na frente da fogueira, Jesus quer saber 3 vezes se Pedro ama. O Senhor está criando um cenário lá de trás, para Pedro se lembrar onde foi que ele negou. Aí Pedro vai falar assim pela 3ª vez, Senhor, eu te amo, agora eu sei que tu sabe todas as coisas. Porque Pedro se lembrou, eu entendi isso, Senhor. Tu me trouxe aqui em frente dessa fogueira, para me fazer lembrar que foi lá atrás, em frente de uma fogueira que eu te neguei 3 vezes. Mas em frente de uma fogueira eu repito, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala assim, pastorei minhas ovelhas. Percebe que o Senhor vai dar um cargo para Pedro. Pedro vai receber um cargo de pastor. Só que antes de Pedro receber o cargo de pastor, o Senhor quis saber 3 vezes se Pedro ama. Porque 3 vezes Pedro já tinha negado. Antes de Deus depositar cargo na nossa mão, primeiro Ele quer ver confiança. Deus jamais vai colocar cargo na nossa mão sem confiança. Você lembra o que Jesus disse? O meu Pai confia o reino a mim e eu confio a vocês. Porque Ele não dá cargo sem confiança. Ele quer ver confiança. Aí percebe que 3 vezes Pedro fala assim em frente à fogueira, Senhor, tu sabe que eu te amo. O Senhor criou o mesmo cenário para Pedro se lembrar. Lá atrás foi perto de uma fogueira que Pedro negou ele. Agora em frente a uma fogueira Pedro confessa a ele 3 vezes. Tem cenário que Deus cria, que é para você refletir onde foi que tu parou. Onde foi que tu negou ele? Traga memória, tem cenário que Deus vai te levar que é para você se lembrar onde foi que tu parou. Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue confirmando que você ainda ama Ele. Percebe, irmão? Pedro falou que não ia negar. Jesus falou, Pedro, eu te digo, você vai me negar. Por mais que Pedro falou que não ia negar, Jesus sabia que Pedro ia negar. Irmão, Deus é onisciente, Ele sabe. A Bíblia diz que antes de a palavra me chegar à língua, Ele já conhece toda. Antes de Pedro falar, Ele já sabia que Pedro ia negar. Por mais que Pedro falou que não ia, Jesus falou, Pedro, mas eu te digo, tu vai me negar. Irmão, às vezes a gente fala que nós não vai errar, que nós não vai desobedecer, que nós vamos ser fiel. Mas nós tropeçamos. Mas mesmo assim o Senhor quer saber se você ainda ama Ele. Fica com essa palavra em nome de Jesus e reflita nisso. Deus abençoe a sua vida.